Olá, eu sou Conceição de Paula e eu quero falar com você sobre o método 3P. Então, por que método 3P? Nós estamos modelando a família de Deus. E depois, 3P, por quê? Paternidade, princípio e propósito. Então, a paternidade como diria a rapaziada aí, é a maior treta da sua vida. Que enquanto você não resolve, bloqueia tudo. Mas quando você resolve também, você passa a viver em princípio. E o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Então esse é um princípio eterno, ele nunca vai mudar. E a partir de então, você passa a viver em propósito. E qual é o maior propósito? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. E daí por diante, dá de graça o que de graça recebeste e é só transbordo. Claro que o método 3P tem muito mais, mas isso aqui é só uma síntese para você se familiarizar. E nós temos aí também, temos 2 depoimentos fortíssimos da Amanda e do Luan, que participaram da nossa primeira edição do método 3P. Foi tremendo. No final desse vídeo, compartilhe com amigo, líderes, nos ajuda a levar essa mensagem, porque ela é muito forte. Eu tenho uma grande missão de levar essa mensagem aos filhos órfãos, porque eu vivi durante 6 anos com um marido órfão de pai e mãe, e a nossa vida foi muito sofrida. Tivemos muitas alegrias, porque o amor que Deus colocou no meu coração por ele era grande demais, mas foi muito difícil, mas eu tive a terrível dor de vê-lo perder a vida, faltando um dia para completar 36 anos de idade. E tudo isso por quê? Porque viveu uma vida inteira fora de princípios, sem regra nenhuma. Tinha uma avó que era muito devota, mas em compensação tinha um avô que era alcoólatra e muito violento, e os seus tios, que eram seus irmãos adotivos, também eram pessoas assim que viveram nessa esfera de violência e de vício. Então, infelizmente, eu sofri essa perda de vê-lo partir no terrível acidente. Graças a Deus, não foi por causa de droga, nem de nada disso, mas foi muito difícil. Então eu entendi que eu precisava levar essa mensagem de esperança para todos aqueles que são órfãos e que vivem ou que viveram em bastardia. Um forte abraço. Olá, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Amanda, sou da cidade de Barrinha. Deixa eu contar um pouco da minha história. Eu já vai fazer uns 2 anos que eu fui abandonada pelo meu esposo, né? Meu ex-esposo José Roberto. E desde então a minha vida tinha perdido o sentido, né? Eu não considerava mais ninguém, eu não conseguia me aproximar mais de ninguém, eu não conseguia estar próximo de ninguém porque eu sentia que todo mundo poderia me machucar, né? Poderia me machucar. Então, o que eu optei? Eu optei a me afastar de todo mundo, né? Inclusivemente da minha família. Eu tenho um filhinho hoje, ele tem 6 anos. Quando o pai dele abandonou a gente, nós dois, literalmente, ele tinha 4. Então, desde então, eu tive que aprender a me virar sozinha. E isso me causou muitos danos, principalmente na minha vida social. E através da vida da Conceição, que eu fiz o curso, eu pude ver que em momento nenhum Deus me desamparou. E naquele momento que eu fiz o curso, eu cheguei lá, eu achei que não ia dar em nada, mas naquele momento Deus começou a revirar meu coração. E naquele momento eu pude ver que, ainda que todos tivessem me abandonado, Deus todavia não tinha me abandonado. E naquele momento eu vi que havia uma chance para mim. Ainda que as pessoas olhavam aparentemente, por fora eu estava bem, mas por dentro eu tinha morrido. E naquele momento eu pude ver que Deus era a solução de tudo. E naquele momento eu vi que Deus estava falando no meu coração que Ele era o caminho. E eu pude ver que nada estava perdido. A partir daquele momento eu pude tomar a decisão de reconstruir a minha vida familiar, reconstruir a minha vida social. E eu pude ver que nada estava terminado. Através do curso, através da vida da Conceição,
eu pude ver que havia uma chance, havia uma esperança para mim. E desde então, estou seguindo a minha vida com Cristo. Voltei a encontrar alegria, não sorri mais agora somente superficial. Agora é algo que vem lá de dentro. É algo que eu posso dizer que verdadeiramente eu tive um encontro com o Senhor. Agora eu estou seguindo a minha vida. Agora eu estou mais feliz. Eu pude reconhecer Deus como Pai. Eu consegui ver Deus como Pai, porque estava sendo difícil até para mim se aproximar de Deus, porque eu sentia que qualquer pessoa podia me trair, inclusive eu, Deus. E naquele momento ali, Deus, ele falava ao meu coração profundamente que ele era o meu Pai, que os momentos que eu chorei, ele estava, que o momento que eu me desesperei, ele também estava. Então hoje eu tô seguindo a minha vida, eu me casei novamente, eu tô feliz com Deus, eu tô feliz com a minha vida, eu tô podendo seguir o meu caminho com Cristo, juntamente com a minha família. Olá, tudo bem? Bom dia para todos que estão aí me assistindo. Um bom dia para a Conceição, que me ajudou bastante. Hoje eu venho falar a respeito do seminário que teve na nossa cidade, que me ajudou bastante a ser ganho para Deus, assim, principalmente a respeito da minha família, irmãos. Esse seminário me tocou bastante a respeito de paz. Eu tinha muita dificuldade para perdoar minha mãe e meu pai, por minha mãe me ter me criado sozinho. Eu não conseguia pôr na minha cabeça que desde jovem eu tinha sido criado pela minha mãe, que ela tentava fazer o papel do meu pai e da minha mãe, mas não porque ela queria, mas sim porque meu pai já tinha me rejeitado, já tinha abandonado nós desde cedo. E não conseguia pôr na cabeça que meu padrasto tentava estar no lugar do meu pai, tentava ser um grande pai para mim. Muitas das vezes eu ignorava, debatia, discutia. Tinha muitas das vezes que eu caçava rolo dentro de casa, eu arrumava discussões, problemas, acontecia situações que não deveria acontecer a respeito da minha atitude. Muitas das vezes eu ficava inconformado que o que acontecia não sabia adquirir. Eu continuava errando, continuava ponhando problema na minha família, sendo que muitas das vezes eu queria respostas, e resposta só viria de Deus. Talvez minha mãe saberia me falar algo, talvez não. Eu esperava da minha mãe, dos meus familiares, mas não teria essas respostas, porque a única pessoa que sabe te explicar o que você passa e o porquê você passa é só Deus, irmãos. E a respeito desse seminário, irmãos, me ajudou bastante, por causa que eu discutia muito com meu padrasto, eu não conseguia aceitar ele como um pai, como uma família, eu desprezava muito ele, eu tinha mágoas dentro de mim que eu criei dele, por muitas das vezes eu não ter um pai, ter um pai ausente, um pai que era para estar ali comigo, que não deveria ter se afastado da minha mãe. Eu não conseguia pôr isso na minha cabeça. E ele, como meu padrasto, muitas vezes ele tentava me corrigir, tentava chamar minha atenção, fazer as coisas que não deveria acontecer comigo, deveria me ensinar da maneira certa. Ele tentava, eu não conseguia aceitar como uma lição. Muitas vezes eu brigava, muitas vezes eu saía de casa, muitas vezes eu ia usar droga, arrependia, depois voltava, ficava em casa indignado, com mágoas no coração, se revoltava, criava pensamentos em o que fazer para separar ele da minha mãe, o que fazer para fazer minha família mudar. Eu não conseguia ter mais uma criação pela minha mãe, porque muitas das vezes eu achava que minha mãe também não prestava, por ela preferir meu padrasto, não meu pai, por ela insistir em ter meu padrasto dentro de casa e saber que não era a melhor alternativa. Mesmo sabendo que eu tinha um irmão que era filho do meu padrasto, eu não aceitava isso e isso me prejudicava bastante, irmãos. Tanto que meu padrasto entrava por uma porta e eu saía pela outra. Se eu tivesse no ambiente que ele estava, ele vinha falar comigo, eu ignorava, quando não eu discutia com ele, mas não tinha uma convivência. Aí através desses seminários, irmão, foi Deus trabalhando na minha vida de uma forma tremenda, irmãos, porque desde meus 15 anos, mais ou menos, eu venho passando dificuldade com meu padrasto dentro de casa, com nós discussões, brigas. E aos 21 anos de idade, quando a Conceição veio na nossa igreja,
e deu essa palestra para nós, irmãos, falando a respeito de família, falando a respeito de emitir perdão. Foi quando eu pude perceber que muitas das vezes nós esperamos as coisas das pessoas, sendo que tem que vir primeiramente de nós, irmãos. E eu continuava fazendo errado, por muitas das vezes insistir em coisas que eu não deveria, aonde que, por mais incrível que pareça, o erro ainda vinha de mim, por não saber emitir perdão, não saber perdoar as pessoas, mesmo sem muitas das vezes os erros ter vindo delas, muitas das vezes os erros ser nossos, e nós não conseguimos pôr na nossa cabeça que o erro está vindo de nós, que nós devemos pedir perdão, que nós devemos correr atrás das nossas atitudes. Tanto que através desse seminário foi passando, deram oportunidade na igreja para você pedir perdão, você ter oportunidade de perdoar alguém, você ter uma atitude de emitir perdão. E nisso eu lembrei do seminário que a Conceição estava fazendo. Foi onde Deus tocou bastante no meu coração e me comoveu a ponto de ir lá na frente. Uma coisa que eu não conseguia fazer era pedir desculpa. Tanto que eu tive problema com o meu padrasto desde os 15, eu tenho 22 anos de idade. Até meus 21 anos de idade eu não consegui olhar na cara dele e tratar ele como um pai. Nesse dia eu fui na igreja e Deus começou a falar desde o começo do culto que eu tinha que tomar uma atitude, irmãos. E nesse momento ele falou assim: alguém quer vir aqui na frente pedir desculpa, quer emitir perdão, quer pedir perdão ao seu pai, quer pedir perdão a alguém. E eu lembrei de tudo que nós passamos, irmãos. E foi aonde eu tive uma atitude de ir lá na frente e pedir perdão para ele. Onde eu pedi perdão para ele pelas minhas atitudes, por tudo que eu tinha feito. E a única coisa que eu podia falar para ele era me desculpar, mano. Pedir perdão, me desculpa de todo o coração. Tudo que eu fiz foi, muitas das vezes, foi por ter a ausência do meu pai, não ter meu pai presente. E isso fez muita falta, e muitas das vezes eu descontava nele, eu pedi desculpa. Pedi desculpa pra minha mãe, por muitas das vezes eu descontar nela também, por ela não ter meu pai junto com ela. Ter um padrasto meu, que é pai do meu irmão também, e não aceitava isso. E por isso que, incrível que pareça, essa reunião, essas células, esses estudos que a Conceição passou para nós ajudou muito. Por causa que depois desse dia em diante, que eu pedi perdão para ele, e eu pude ser desculpado por ele, pude ser desculpado pela minha mãe, e pude emitir perdão, Deus vem trabalhando de uma forma tremenda na minha vida. Tanto que hoje em dia eu consigo entrar na casa da minha mãe e falar um bom dia, falar uma boa tarde pra minha mãe, dar um abraço, um beijo na minha mãe, cumprimentar o Celso, que é meu padrasto, como um pai também. Sei lidar hoje em dia, sei respeitar ele, nós conversamos como família. O que ele precisar, ele pode contar comigo. O que eu preciso, ele conta comigo. E muitas das vezes no que eu posso ajudar, eu ajudo. Deus hoje em dia reuniu minha família, irmãos. Hoje em dia minha família que estava desestabilizada, não tinha mais o que fazer, não tinha mais como viver como família. Hoje em dia nossa família está reunida pela honra e glória do Senhor. E eu achava que por isso acontecer na minha casa eu não ia ser uma pessoa decente a ponto de ter uma família, de criar um lar. Hoje em dia eu tô casado, moro sozinho, eu e minha esposa, graças a Deus nós se damos super bem. Minha esposa vai comigo na casa da minha mãe, nós somos super bem tratados. E pela honra e glória do Senhor Jesus, pelo esse seminário que a Conceição veio trazendo para nós, eu fui liberto. Fui liberto de problema com pais, irmãos. Hoje em dia eu não tenho problema mais com meu pai. Pude emitir perdão pro meu pai. Hoje em dia eu sei que meu pai, independente da situação do que aconteceu, que não vem ao caso dizer que eu não sei o que aconteceu por ele ter abandonado nós. Eu tenho um novo pai, tenho um pai em Cristo, tenho Jesus Cristo como meu pai. E segundo pai eu tenho meu padrasto, que é o Celso, que é um pai grande, pai para mim também. Eu fico muito feliz, irmãos, por poder compartilhar isso. E sirva de exemplo, irmãos, para qualquer um que esteja vendo esse vídeo. Saiba, irmão, saiba discernir, ter discernimento das coisas que acontecem, irmão. Saiba ver onde você está errando, onde as pessoas errou, e saiba emitir perdão, tanto para as pessoas de fora da sua casa e tanto para as pessoas de dentro da sua casa, principalmente. Porque sem a sua família, irmãos,
Isso não é nada, irmãos. E muitas das vezes nós conseguimos perdoar os de fora e os de casa, que é os mais próximos, que nós devíamos estar juntos, nós não conseguimos emitir perdão. E hoje, pela honra e glória, eu posso agradecer pela Dona Conceição. Muito obrigado, Conceição, por ter trazido as aulas, palestra para nós. Fico muito feliz e você ajudou muito dentro da minha casa. Muito obrigado. Um bom dia. Às vezes eu ia usar droga, arrependia, depois voltava, ficava em casa indignado, com mágoas no coração, se revoltava, criava pensamentos em o que fazer para separar ele da minha mãe, o que fazer para fazer minha família mudar. Eu não conseguia ter mais uma criação pela minha mãe, porque muitas das vezes eu achava que minha mãe também não prestava, por ela preferir meu padrasto, não meu pai, por ela insistir em ter meu padrasto dentro de casa e saber que não era a melhor alternativa. Mesmo sabendo que eu tinha um irmão que era filho do meu padrasto, eu não aceitava isso e isso me prejudicava bastante, irmãos. Tanto que meu padrasto entrava por uma porta e eu saía pela outra. Se eu tivesse no ambiente que ele estava, ele vinha falar comigo, eu ignorava. Quando não, eu discutia com ele. Mas não tinha uma convivência. Aí, através desses seminários, irmão, foi Deus trabalhando na minha vida de uma forma tremenda, irmãos. Porque desde meus 15 anos, mais ou menos, eu venho passando dificuldade com meu padrasto dentro de casa, com nós discussões, brigas. E aos 21 anos de idade, quando a Conceição veio na nossa igreja e deu essa palestra para nós, irmãos, falando a respeito de família, falando a respeito de emitir perdão, foi quando eu pude perceber que muitas das vezes nós esperamos coisas das pessoas, sendo que tem que vir primeiramente de nós, irmãos. E eu continuava fazendo errado, por muitas das vezes insistir em coisas que eu não deveria. Aonde que, por mais incrível que pareça, o erro ainda vinha de mim, por não saber emitir perdão, não saber perdoar as pessoas, mesmo sem muitas das vezes os erros ter vindo delas, muitas das vezes os erros ser nossos, e nós não conseguimos pôr na nossa cabeça que o erro está vindo de nós, que nós devemos pedir perdão, que nós devemos correr atrás das nossas atitudes. Tanto que, através desse seminário, foi passando, deram oportunidade na igreja para você pedir perdão, você ter oportunidade de perdoar alguém, você ter uma atitude de emitir perdão. E nisso eu lembrei do seminário que a Conceição estava fazendo. Foi onde Deus tocou bastante no meu coração e me comoveu a ponto de ir lá na frente. Uma coisa que eu não conseguia fazer era pedir desculpa. Tanto que eu tive problema com o meu padrasto desde os 15, eu tenho 22 anos de idade. Até meus 21 anos de idade eu não consegui olhar na cara dele e tratar ele como um pai. Nesse dia eu fui na igreja e Deus começou a falar desde o começo do culto que eu tinha que tomar uma atitude, irmãos. E nesse momento ele falou assim, alguém quer vir aqui na frente, pedir desculpa, quer emitir perdão, quer pedir perdão ao seu pai, quer pedir perdão a alguém. E eu lembrei de tudo que nós passamos, irmãos. E foi aonde eu tive uma atitude de ir lá na frente e pedir perdão para ele. Onde eu pedi perdão para ele pelas minhas atitudes, por tudo que eu tinha feito. E a única coisa que eu podia falar para ele era me desculpar, mano. Pedir perdão, me desculpa de todo o coração. Tudo que eu fiz foi, muitas das vezes, foi por ter a ausência do meu pai, não ter meu pai presente. E isso fez muita falta, e muitas das vezes eu descontava nele, eu pedi desculpa. Pedi desculpa pra minha mãe, por muitas das vezes eu descontar nela também, por ela não ter meu pai junto com ela. Ter um padrasto meu, que é pai do meu irmão também, e não aceitava isso. E por isso que, incrível que pareça, essa reunião, essas células, esses estudos que a Conceição passou para nós ajudou muito. Por causa que depois desse dia em diante, que eu pedi perdão para ele, e eu pude ser desculpado por ele, pude ser desculpado pela minha mãe e pude emitir perdão, Deus vem trabalhando de uma forma tremenda na minha vida. Tanto que hoje em dia eu consigo entrar na casa da minha mãe e falar um bom dia, falar uma boa tarde pra minha mãe, dar um abraço, um beijo na minha mãe, cumprimentar o Celso, que é meu padrasto, como um pai também. Sei lidar hoje em dia, sei respeitar ele, nós conversa como família.
O que ele precisar, ele pode contar comigo. O que eu preciso, ele conta comigo. E muitas das vezes no que eu posso ajudar, eu ajudo. Deus hoje em dia reuniu minha família, irmãos. Hoje em dia minha família que estava desestabilizada, não tinha mais o que fazer, não tinha mais como viver como família. Hoje em dia nossa família está reunida pela honra e glória do Senhor. E eu achava que por isso acontecer na minha casa eu não ia ser uma pessoa decente a ponto de ter uma família, de criar um lar. Hoje em dia eu estou casado, moro sozinho, eu e minha esposa, graças a Deus nós se damos super bem. Minha esposa vai comigo na casa da minha mãe, nós somos super bem tratados. E pela honra e glória do Senhor Jesus, pelo esse seminário que a Conceição veio trazendo para nós, eu fui liberto. Fui liberto de problema com pais, irmãos. Hoje em dia eu não tenho problema mais com meu pai. Pude emitir perdão pro meu pai. Hoje em dia eu sei que meu pai, independente da situação do que aconteceu, que não vem ao caso dizer que eu não sei o que aconteceu por ele ter abandonado nós. Eu tenho um novo pai, tenho um pai em Cristo, tenho Jesus Cristo como isso. E por isso que, incrível que pareça, essa reunião, essas células, esses estudos que a Conceição passou para nós ajudou muito. Por causa que depois desse dia em diante, que eu pedi perdão para ele, e eu pude ser desculpado por ele, pude ser desculpado pela minha mãe, e pude emitir perdão, Deus vem trabalhando de uma forma tremenda na minha vida. Tanto que hoje em dia eu consigo entrar na casa da minha mãe e falar um bom dia, falar uma boa tarde pra minha mãe, dar um abraço, um beijo na minha mãe, cumprimentar o Celso, que é meu padrasto, como um pai também. Sei lidar hoje em dia, sei respeitar ele, nós conversa como família. O que ele precisar, ele pode contar comigo. O que eu preciso, ele conta comigo. E muitas das vezes no que eu posso ajudar, eu ajudo. Deus hoje em dia reuniu minha família, irmãos. Hoje em dia minha família que estava desestabilizada, não tinha mais o que fazer, não tinha mais como viver como família. Hoje em dia nossa família está reunida pela honra e glória do Senhor. E eu achava que por isso acontecer na minha casa eu não ia ser uma pessoa decente a ponto de ter uma família, de criar um lar. Hoje em dia eu estou casado, moro sozinho, eu e minha esposa, graças a Deus nós se damos super bem. Minha esposa vai comigo na casa da minha mãe, nós somos super bem tratados. E pela honra e glória do Senhor Jesus, pelo esse seminário que a Conceição veio trazendo para nós, eu fui liberto. Fui liberto de problema com pais, irmãos. Hoje em dia eu não tenho problema mais com meu pai. Pude emitir perdão pro meu pai. Hoje em dia eu sei que meu pai, independente da situação do que aconteceu, que não vem ao caso dizer que eu não sei o que aconteceu por ele ter abandonado nós. Eu tenho um novo pai, tenho um pai em Cristo, tenho Jesus Cristo como meu pai. E segundo pai eu tenho meu padrasto, que é o Celso, que é um pai grande, pai para mim também. Eu fico muito feliz, irmãos, por poder compartilhar isso. E sirva de exemplo, irmãos, para qualquer um que esteja vendo esse vídeo. Saiba, irmão, saiba discernir, ter discernimento das coisas que acontecem, irmão. Saiba ver onde você está errando, onde as pessoas errou. E saiba emitir perdão, tanto para as pessoas de fora da sua casa e tanto para as pessoas de dentro da sua casa, principalmente. Porque sem a sua família, irmãos, você não é nada, irmãos. E muitas das vezes nós conseguimos perdoar os de fora e os de casa, que é os mais próximos, que nós devíamos estar juntos, nós não conseguimos emitir perdão. E hoje, pela honra e glória, eu posso agradecer pela Dona Conceição. Muito obrigado, Conceição, por ter trazido as aulas, palestra para nós. Fico muito feliz e você ajudou muito dentro da minha casa. Muito obrigado. Um bom dia.